É a terceira parte desse livro. O livro é de George Orwell, 1984. A gente já conversou na primeira parte, no primeiro vídeo, no primeiro momento, falando sobre o livro, falamos sobre o resumo do livro, falamos sobre o autor e o contexto do autor. No segundo, nós falamos sobre as considerações, levantamos 20 itens, né, que são próprios, né, ligados a esse livro. E hoje a gente chama atenção para os apoios relevantes. Então ele recebe aqui tal. Há muitas pessoas notáveis que concordam com as considerações apresentadas no livro 1984. Norman, não quer dizer que concorde com o livro todo, tá? Mas concorda com alguns aspectos do livro. Norman Chomsky. Noam Chomsky. O famoso filósofo, ativista, político e linguista Noam Chomsky concorda com a ideia de que o controle da informação é uma ferramenta poderosa para manter a população sob controle. Ele acredita que a mídia corporativa em nosso mundo atual e nos vários países do mundo, tá bom? Essa mídia que está aí, sustentada pelo capital, paga pelo capital ou cujo proprietário é o próprio capital, quer dizer, está tudo ligado. A informação que recebemos, ela é toda filtrada aos interesses do capitalismo, não é? Ele acredita que essa mídia corporativa em nosso mundo atual é frequentemente usada, sim, usada completamente, para moldar a percepção da realidade e controlar a opinião pública. E isso não é nem pelo governo, isso é feito pelo próprio capital. E outra coisa, naturalmente, às vezes não tem nem a intenção, mas como é esse capital que está no controle, ninguém vai lutar contra quem está com a grana, né, pagando ou sustentando tudo. Entendeu? Então, olha, nós temos três grandes autoritários, tá? Dominadores. Nós estamos submetidos a três. Um é aquele que nos domina para favorecer o rico. O outro é aquele que nos domina para favorecer o ego de quem domina. E o outro é aquele que nós somos dominados para favorecer ao pobre, a pobreza. Entendeu? São três governos que nos dominam. Ninguém está livre desses três. Ninguém. Nós estamos dominados por um, ou por outro, ou por outro. Entendeu? Ninguém. Não há como ficar livre dessa situação. Não há. Muito bem. Então, esse é o nome. O outro é Edward Snowden, o agente da CIA e denunciante, concorda com a ideia de que a vigilância constante é usada para manter a população sob controle e prevenir qualquer desvio do comportamento estabelecido pelo governo. Snowden é conhecido por ter vazado informações sobre a vigilância em massa realizada pelo governo americano. Engraçado que os dois são críticos americanos. O livro ele foi escrito como uma propaganda contra o comunismo. Tá? O livro, 1948, foi escrito como uma propaganda. Né? A gente até já lembrou aqui, o escritor tinha, por exemplo, o domínio da Inglaterra sobre vários países e de uma maneira sórdida, de uma maneira maléfica, de uma maneira colonialista ao extremo, inclusive na Índia. Mas o escritor escreve esse livro para dizer assim aos ingleses: cuida bem de mim, pode maltratar, em outras palavras, pode maltratar Gandhi, porque Gandhi é contra vocês, mas eu sou favorável a vocês. Olha aqui, estou escrevendo um livro favorável a esse sistema democrático que vocês defendem.
Entendeu? Então, mas aqui até agora nós temos pessoas favoráveis, né, a pensamentos disso tudo, mas sempre contrários à maneira capitalista de realizar. Tanto o Noam Chomsky quanto também o Snowden. Né? George Soros, o empresário e filantropo, né, concorda com a ideia de que a história é reescrita para atender aos interesses do governo, ocultando verdades inconvenientes. Soros é conhecido e ele é dono de mídia. Né? Ele sabe como é que isso funciona. Entendeu? Ele é dono de mídias no mundo. Soros, cadê? É conhecido por sua defesa da transparência e da liberdade de expressão. Liberdade de expressão porque ele é dono de mídia, ele quer falar o que ele quiser. Então ele usa a concessão pública, que é concedida a ele, até para poder desorganizar a sociedade para favorecer os interesses dele. Entendeu? Como outras mídias fazem. Entendeu? Esses donos de mídia, eles são concessão pública, mas eles usam para os interesses deles. Entendeu? Isso também é uma forma de domínio. Né? É o capital usando tudo isso. Inclusive, os próprios governos se submetem aos interesses deles, porque eles têm grana. Né? Então, ele é favorável, né? Aqui, à transparência do governo, não deles, do governo e da liberdade de expressão. E ele acredita que a manipulação da história é uma das principais ferramentas usadas por regimes autoritários para manter o controle. Então, esses três regimes que eu falei aqui, esses três, né, realmente regulam a história para ser contada do jeito que favoreça ao pensamento de cada um desses três. Tá? Críticas relevantes. Críticas relevantes. Existem várias críticas feitas em relação ao livro. Abaixo estão 3 críticos. Ray Bradbury, o famoso autor de ficção científica, criticou a ideia de que a censura é sempre ruim e de que a busca pela segurança leva inevitavelmente à tirania. A censura, infelizmente, tem que acontecer. Entendeu? Não tem jeito. Os 3 sistemas que eu mencionei, esses 3 mantêm. Né? Não existe liberdade. Os donos da imprensa falam o que eles querem e não a realidade. Isso é censura. Tá? Favorecendo o capital. Favorecendo o rico. Os pouquinhos ricos. Então, eles selecionam o que é. Isso é censura. Então, a censura sempre é bom ou ruim. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tá bom? A mesma coisa ocorre nos outros sistemas. Então vamos ver aqui. O famoso autor de ficção, né? Então acha ruim e de que a busca pela segurança leva inevitavelmente à tirania. Sim. Por que a busca de segurança leva à tirania? Pelo seguinte, eu quero ter muita liberdade, porque eu sei usar a liberdade. Mas o tanto de liberdade que eu quero ter deve ser dado também para qualquer outra pessoa. E essa outra pessoa não sabe usar a liberdade para o bem coletivo. Então, ela vai usar essa liberdade toda para prejudicar, inclusive, a mim. Então, eu devo diminuir a minha liberdade para que ele também tenha menos liberdade. E assim, eu não seja prejudicado. Entendeu? Então, é o preço. Não existe esse negócio de eu posso ter muita liberdade e o outro não. Não existe. A liberdade que eu tenho deve ser a mesma que ele tem. Então eu vou usar o pouco que eu possa ter e ele vai usar o pouco que ele possa ter. Né? E se esse pouco vai me prejudicar, então deve diminuir mais ainda a minha liberdade para que ele também tenha menos liberdade. Não tem jeito. Não tem como correr, tá? Christopher Hitchner, né? O renomado jornalista e escritor, criticou a ideia de que a religião é uma ferramenta usada pelo governo para manter a população sob controle. Ele argumentou que a religião
é uma instituição separada do Estado. Isso aqui é fantasia, não é? A religião sempre foi usada para favorecer os interesses de quem está governando. Sempre. Tá bom? Sempre foi. Todas as vezes foi? Não, mas sempre foi. Sempre teve isso. E religião, em si, ela é uma coisa neutra. Agora, as pessoas que usam a religião de maneira... O joio, por exemplo, usa a religião, que é uma coisa boa, para prejudicar ele e aos outros. Então, religião, que é uma coisa boa e neutra, ela deve ser limitada, deve haver limites, porque é uma arma, não é? É uma arma maravilhosa, mas que na mão de gente errada, e tem caído na mão de gente errada, se torna um prejuízo para a comunidade, para a sociedade. Entendeu? É uma coisa boa, mas deve ter limites, não por causa do trigo nas religiões, mas por causa do joio que usa essa liberdade para prejudicar os outros. Então, tem que haver liberdade. Ah, mas isso vai atrapalhar Deus. Que Deus você está falando? Que Deus? Porque Deus é sábio. Você pode dar um espaço pequenininho para ele e ele vai fazer uma obra espetacular nesse lugar. Deus não precisa dessa liberdade. Entendeu? Não precisa. Quem precisa é o joio. Toda vez que você vê gente aí brigando pela liberdade religiosa, é o joio que quer a liberdade, para poder usar a religião de maneira negativa. Porque Deus e o trigo, se qualquer espaço que você der, ele vai ser bênção para a comunidade. Qualquer espaço. Agora, o joio não. O joio gosta de usar a religião, a chamada liberdade religiosa, para prejudicar a sociedade. Então, até para o bem do trigo e para o bem da religião, deve haver grandes limites para a religião. Entendeu? Não por causa da religião, mas por causa do joio, que sempre está na direção, de alguma forma, da religião. Tá bom? Então, não podemos esquecer isso. Steven Pinker, o psicólogo cognitivo, não é? Criticou a ideia de que a tecnologia inevitavelmente leva à opressão e à perda da liberdade. Ele argumentou que a tecnologia pode ser usada tanto para a opressão quanto para a libertação, e que é necessário examinar como ela é usada em cada caso específico. Claro, entendeu? Claro. Não só a tecnologia, mas qualquer outra, né? Qualquer outra coisa tem que ter realmente limites. Por quê? A gente não pode pensar só nas pessoas que usam corretamente. A gente tem que pensar principalmente em relação às pessoas que usam incorretamente, erradamente, prejudicialmente para a sociedade. E os governos devem estar voltados para a sociedade, não para um grupinho rico, não, e nem para uma personagem, mas para a sociedade, o todo. Todo mundo se beneficiando com todo mundo. Tá bom? Então, esse aí são os comentários contrários a algumas coisas do livro. Considerações para o nosso dia a dia. Existem várias considerações do livro que podem ser aplicadas ao nosso dia a dia. Aqui está. A importância da privacidade, né? O livro destaca a importância da privacidade. É importante, mas é perigoso. Então, temos que ter limites também para a privacidade. Tá bom? O outro é a manipulação da informação. O livro mostra como a manipulação da informação pode ser usada para controlar a percepção da realidade. Não tem para onde correr. Você mesmo, quando vou contar uma história, eu conto segundo o meu ponto de vista. Você conta sobre o seu ponto de vista. Entendeu? E a gente tem que ser sincero. Quando você escutar alguém contar um caso, reflita. Não aceite totalmente o que ele está falando. Reflita. Porque ele está falando de acordo com o pensamento dele. Entendeu? E isso, não é? Dentro de quem, por exemplo, da mídia, quem ela vai atender? Quem ela vai atender? Né? O dono, os interesses do dono ou os interesses de quem paga ela
para fazer o que está fazendo. Entendeu? Então, é bonito, tem muito de bonito nessa fantasia de liberdade, de coisa, mas ela não existe. Ah, mas na democracia, olha, não existe liberdade. Na democracia, nem em lugar nenhum. Não existe liberdade. Existe, sim, domínio, controle. Entendeu? Controle. Quem mais gosta de defender que a democracia tem liberdade são os que mais dominam a gente. Entendeu? É o quê? O capital, o capitalismo. A gente fica nessa ideia de que somos livres e não somos. Nós estamos sob o controle deles, porque eles precisam da gente para a ganância deles ser mantida. Tá? A importância da liberdade do pensamento, o livro destaca a importância da liberdade de pensamento e da capacidade de questionar as normas estabelecidas. Em nosso mundo atual, muitas vezes seguimos as opiniões e crenças de outros sem questionar se são realmente válidas para nós mesmos, né? Outra coisa importante. Toda vez que você pensa no que é melhor para você, você está dando um passo errado. O melhor para você é o que for melhor para a comunidade, for o que for melhor para todo mundo. Entendeu? Então, aqui também é um comentário não correto. Você não tem que estar pensando em você, porque a mesma coisa o ganancioso está fazendo. A gente tem que pensar no comum. Tem que entender que eu só sou feliz se todo mundo ao meu redor estiver feliz. Eu não vou poder ser feliz se ao meu redor eu tenho pessoas infelizes. Então eu tenho que pensar na comunidade, no todo. Eu só sou realizado quando o todo está realizado. Tá? O que mais? Jesus Cristo é uma figura central do cristianismo e seu ensinamento é amplamente conhecido por sua mensagem amor. Né? Amar o próximo como a si mesmo, Jesus ensinou que o amor é o maior mandamento e que devemos amar a todos. Isso aí. Tá? Então, qual é o totalitarismo melhor? É o do capital, do capitalismo? É o do personificado por alguém? Ou aquele que é chamado de o totalitarismo do proletariado? Ou seja, daqueles que são trabalhadores, daqueles da maioria, do grupo todo. Qual é o melhor? Entendeu? Então, pensar nisso. O patrão não é bom para ninguém. Ele só tenta ser bom para ele. Porque o capitalismo exige isso dele. Exige isso. Tá? Perdoar e ser misericordioso é outro ensino de Jesus. Né? Isso tem a ver com o outro, com o envolvimento com outras pessoas. Ser humilde e servir aos outros. Olha os outros de novo. Jesus ensinou que agradar a Deus é agradar o coletivo. Tá bom? Quem ama a Deus, ama o coletivo. Ninguém consegue amar a Deus se não ama o próximo, se não ama o coletivo. Entendeu? É uma mentira que a gente pode viver numa religiosidade egoísta voltada só para si. Ok? Então, basicamente é isso que a gente chama a atenção desse primeiro livro e amanhã, dando certo, dando na vontade de Deus, a gente vai estar trabalhando, conversando o segundo livro nessa sequência. Tá bom? E a gente se despede. Deus abençoe cada um de nós e nos use hoje para ser bênção na vida de pessoas ao nosso redor. E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.